indo para a palavra, gostaria que colocasse Jesus, por gentileza, em João, capítulo 1, verso 35 até o 50. João, capítulo 1, verso 35 a 50. Amém? Aqui vai relatar um pouco da história sobre uma pessoa na palavra que eu gosto muito, que é sobre Natanael. E quando eu comecei a estudar a palavra para poder fazer o esboço, né, eu estava com uma coisa na cabeça sobre Natanael, porque teve uma época que eu ministrei sobre Natanael. Só que incrível que na hora que eu comecei a ler ali, começou a vir outro entendimento numa outra coisa. Cara, achei isso incrível. Falei, gente, já está quase pronto aqui o esboço antigo, vai ser mais rápido, né? Mas não, foi do zero. Glória a Deus. Diz assim, ó: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. João falando para os discípulos. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos o seguiram. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venha e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João, será chamado Cefás, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. E Filipe, como André e Pedro fizeram, que era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Aí Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Amém? Não sei se vocês pegaram ali, porque foram bastante versículos, mas cada pedaço ali ministrou em mim. E a primeira pergunta que eu me fiz e quero trazer para os irmãos é: quem você tem seguido? Quem é que nós estamos seguindo? Porque aqui a gente viu várias formas de seguir Jesus. Amém? No versículo 35 ao 37, ali fala de 2 discípulos que eles seguiram Jesus, porque João Batista estava falando quando Jesus passou. João Batista falou: olha, esse é o Messias. Então os 2 discípulos, vendo Jesus passar, eles o seguiram. Cara, isso é muito forte, porque aonde Jesus ele passava era diferente, porque ele carregava algo diferente. As pessoas, quando viam Jesus andando, sabiam que era alguém diferente.
não era pelo simples fato dele fazer milagres. Eu digo simples fatos porque nós sabemos que ele é 100% homem, 100% Deus. Mas eu creio que o que mais cativava as pessoas era a oratória que Jesus tinha, era o jeito dele falar, era o jeito dele andar, o jeito dele vestir. E o que mais a gente vai lendo ali nas escrituras e vai compreendendo é que ele se vestia como uma pessoa normal, comum. Ele não queria mostrar com as vestes, no andar, que ele era diferente. Não, ele se misturava no meio do povo. Quando você vai ler ali, você vai ver que os soldados romanos, para poder prender Jesus, teve que pedir ajuda a Judas. Quase deu, né? Eles tiveram que pedir ajuda para poder identificar quem era Jesus, porque Jesus andando não dava para saber nas suas vestes, olhando de longe. E essa pergunta que ficou ecoando em mim quando eu estava fazendo esse estudo é: quem eu estou seguindo? Quem você está seguindo? Porque não sei se já repararam, nós somos praticamente a imagem refletida daquele que a gente segue. Cara, isso é muito importante a gente saber, porque quando você começa a seguir alguém, a se relacionar com alguém, a todos os dias, todo instante você está com aquela pessoa, sem você perceber, você vai começar a pegar o jeito daquela pessoa, e você começa a refletir o jeito daquela pessoa. Você começa a falar gíria se aquela pessoa fala muita gíria. Você começa a se vestir diferente se ela se veste diferente. Você começa a fazer as coisas que ela faz. Tem um ditado que diz aí que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Não sei se vocês já ouviram isso. Já ouviram, né? E realmente, você para pensar, você é parecido com as 5 pessoas mais próximas que você anda. Você fala igual, você age igual, você tenta ser igual. Às vezes sem perceber, sem você querer ser igual, você começa a agir, porque o seu subconsciente entende que aquela pessoa que você está seguindo é uma referência. Aí eu pergunto novamente: quem nós estamos seguindo? Quem é a nossa referência? Isso é muito forte. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente começa a seguir as pessoas, a gente começa a fazer coisas que a gente não acreditava que iria fazer. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre fui medroso de fazer arte, de fazer arte de criança, arrumar briga, de tudo mais. Mas sempre fui medroso, eu sempre fui mais cara de bobo, né? Só que, cara, quando eu juntava com meu primo ou com um amigo meu, aí, meu amigo, esquecia quem eu era e ia. Eu já contei pra vocês que até festa de penetra eu fui, porque fui convidado com um amigo, coisa que eu sozinho não faria. E não faço, tá, gente? Podem me convidar, amém. Mas é muito, muito sério isso, porque a minha avó, ela sempre falou, né, que criança sozinha é uma beleza, mas juntou com outra ninguém presta. Todas elas vão fazer arte, todas elas vão fazer, porque quando junta, você quando começa a andar em 2, 3, 4, você começa a agir igual a todos, porque você não quer se sentir excluído, você quer ser igual. E nas redes sociais, vamos falar um pouquinho de redes sociais, porque é o contexto que a gente está vivendo hoje. E quando você começa a seguir dependendo das pessoas, né? Agora nós temos uma profissão aí, né, nesse mundo, que é os influenciadores. Cara, você já percebeu que essa palavra ela é muito forte? Os influenciadores, eles estão reinando na rede da internet. Eu tenho visto que estão tendo matérias de jogos de azar relacionado à rede social, e tem pessoas dando depoimento que perdeu o salário inteiro, tudo que tinha, perdeu o dinheiro que estava guardado no banco, porque foi influenciado por uma pessoa. Então, o influenciador, essa palavra ela é muito forte, ela é muito pesada. Eu queria que hoje, essa noite, você parasse um pouquinho e refletisse. Quem é que você está seguindo? Na rede social mesmo. Quem que você está seguindo? Depois, quando você estiver com calma em casa, pega o seu Instagram e olha lá as redes de seguidores. Quem você tem olhado os seus stories?
Quem é que você está deixando ser influenciado? O que você tem curtido no Instagram? Vou mais além um pouquinho. O que você está fazendo no TikTok? Cara, quanto mais coisas, a palavra quando ela fala ali, um abismo chama o outro. E a gente trazer isso para a internet é praticamente isso visualmente. Porque quando você clica em algo que não deveria, é enxurrado de outros assuntos igual àquele. E você não consegue mais parar de ver, porque você passa para cima, vai arrastando para cima e vai subindo o vídeo igual ou pior àquele que você assistiu. E aquilo começa a entrar na sua mente. E você começa a ser influenciado. Ao invés da gente, como igreja, como cristão, como seguidor de Jesus, que nós somos, porque estamos aqui, influenciar as pessoas, influenciar o mundo, porque a palavra diz que não nos conformeis com o mundo como ele é, mas transformai pelo vosso entendimento. E qual é o nosso entendimento? O que nós estamos transformando? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos impactando vidas hoje? Porque assim como eu falei que os influenciadores hoje utilizam a mídia social, onde tem um alcance gigantesco, nós também podemos influenciar pessoas pela mídia social. Só que como que nós vamos influenciar pessoas se nós estamos seguindo pessoas erradas? Quem aqui, um pouco antes de ter o GPS, foi viajar, foi para algum lugar e alguém falou assim: não, deixa eu ir na frente que eu sei o caminho. Aí a gente vai seguindo, de repente aquela pessoa esquece o caminho, ou nem sabe qual é o caminho, e fica os dois perdidos. É frustrante, não é frustrante? Por quê? Quem está na frente, e quando não tem um caminho, ou ele não sabe o caminho, vai dar ruim, cara, vai se perder. E para quem não sabe para onde vai, como diz o ditado, qualquer caminho serve. Mas para mim não existe qualquer caminho serve. Existe só o caminho, que é Jesus. Porque ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, não tem vários caminhos, não tem como é que é a palavra? Não tem atalho. É o caminho, é só por ele. Aí eu quero perguntar de novo: quem nós estamos seguindo? Essa noite me veio no meu espírito eu fazer essa pergunta várias vezes. Porque, irmãos, é muito sério isso. Nós temos que sair daqui com essa pergunta na cabeça: quem eu estou seguindo? Quem está me influenciando? Amém? Quem esteve aqui no culto de jovem, cara, foi tremendo. Para mim foi tudo assim, muito bom, muito perfeito. O teatro que foi feito aqui foi excelente. A palavra do Aluan, top. E uma das coisas que ele falou que me chamou a atenção, que realmente, às vezes a gente lê ali e passa batido. Todos nós conhecemos. A passagem quando Jesus ele é tentado. Quando o diabo pega ele e leva ele no deserto e coloca assim, ó, e fala assim, ó: ei, tá vendo esse mundo aqui, ó, o sistema, todos os prazeres, tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que o ser humano almeja, eu te dou, se você prostrar. Você imagina, cara, o inimigo tentando persuadir Jesus, levar Jesus para um lugar onde ele estava fragilizado, porque ele estava em jejum, ele estava sem comer, sem se alimentar. E ele mostra: prostra-se diante de mim e me adora que eu vou te dar isso tudo. E Jesus não aceitou, Jesus negou. E nós, muitas das vezes, nós aceitamos isso, e por tão pouco, e muitas das vezes, Ele nem nos oferece, a gente que busca. Por quê? Porque aquele que nós estamos seguindo está no caminho errado. Aquele que a gente segue no Instagram, que a gente segue na rede social, ele não sabe para onde ir, porque para ele é só o agora. Para ele não tem o depois, é o viver intensamente, é viver aquilo tudo que eu posso viver durante a vida naquele instante. Mas nós, como igreja, nós sabemos que não é momentâneo. Nós estamos numa caminhada para a eternidade, e nós queremos e precisamos encontrar Jesus, e precisamos seguir Jesus para ir para a eternidade. Porque, irmãos, não tem outro caminho.
se não relacionar com Ele. Amém? Está dando para entender, irmãos? Amém. E esse momento é o qual que eu gostaria que todos nós começássemos a refletir. O que nós estamos fazendo? Quem nós estamos impactando? Nós precisamos ser mais... Não é objetivo, esqueci a palavra agora. Nós temos que causar algo, nós temos que fazer algo, ser racional, a ponto de já ir planejando o que nós vamos fazer com o próximo. Quando nós vamos encontrar o próximo. Obrigado, irmão. Nós temos que ser intencional naquilo que nós fazemos. Nós temos que ser intencional naquilo que nós vamos desfrutar, naquilo que a gente vai fazer. Amém? Anotei aqui, porque as pessoas ao nosso redor só vão nos seguir se realmente souber para onde nós estamos indo. Nesse primeiro caso que eu passei aqui, que são os 2 discípulos, que eles olharam, viram Jesus e eles seguiram Jesus. Você pode ver que Jesus não falou assim, vem e me segue. Jesus não fez um milagre para ele, Juninho, falando assim, olha, eu fiz isso, você pode me seguir. Não, apenas João Batista, aquele que ele seguiu, sabia o caminho que tinha que ir, falou, esse é o Filho de Deus. Eles pegaram essa palavra e viram Jesus passando, e ao ver Jesus passando, eu pensando, eu consigo enxergar que eles viram algo diferente, e esse algo diferente chamou a atenção, a ponto deles largar tudo e seguir Jesus. E quando eles entraram no caminho seguindo Jesus, a palavra fala que Jesus, ele olha para trás, vê os 2 e pergunta, o que queres? Para onde? Eles falam, para onde o Senhor vai? É para onde eu quero ir. Amém? No verso 38 ao 42, coloca por favor. Eu dei uns 50 centavos aqui. Gente, esse café aqui está maravilhoso, hein? Primeiro João, capítulo 1, no versículo 38, por favor. Deu ruim? Tá ok. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Diz assim, voltando-se Jesus e vendo que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, significa mestre, onde está hospedado? Respondeu, venham e verão. Então foram, por volta de 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele o dia todo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido que Jesus disseram que havia seguido Jesus. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João Batista dissera que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ou seja, a primeira aqui eu falei que foi 2 discípulos que viram Jesus, pegou uma palavra e foi. Nesse segundo cenário, é um outro discípulo. Ele pega e vai correndo atrás do seu irmão, ou seja, da sua família, falar de Jesus. Ele pega um dia que ele passou com Jesus. Você imagina o que Jesus deve ter falado ali, ministrado para ele, de tal ponto que queimou no coração, que ele falou, não, eu tenho que ir lá falar com meu irmão, eu preciso ir lá falar com meu irmão. E ele vai falar com o irmão dele, com Pedro, e ele fala de Jesus e vem os 2. Isso é muito impactante, querido, porque ele estava tão cheio de Jesus, tão cheio da graça de Jesus, que ele foi falar com o irmão. Eu falei isso algumas vezes. Você já percebeu que quando você encontra algo novo, que é muito bom, que é muito prazeroso, que te traz assim uma felicidade grande, às vezes um filme, às vezes uma série, às vezes uma música, um louvor, o que você faz logo depois que você encontra isso? Você quer passar adiante. Você vai falar com o seu esposo, com a sua esposa, com alguém próximo, vai mandar no WhatsApp para aquela pessoa, cara, ouve essa música aí, cara. A gente lá no Ministério de Louvor, de vez em quando sobe um louvor que a gente não conhece, que alguém
ficou impactado, cara, olha isso aí, como que Deus está falando nisso? Aí vem a pergunta de novo: quem estamos seguindo? Será que o que nós estamos seguindo, ou quem estamos seguindo, nós estamos conseguindo pegar aquilo e estamos levando para outras pessoas? Ou nós estamos pegando o que Jesus tem ministrado, tentando nos encher da graça para falar de Jesus e não daquilo que está na mídia social ou está no mundo? Porque nós precisamos influenciar e não ser influenciado. Amém? Mais para... Não, perdão, estou me perdendo aqui, desculpa. Em Mateus 13, 17. Voltou aí, irmão? A gente vai aqui rapidinho. Mateus, quem quiser acompanhar, 13, 17. Diz a palavra assim, ó: pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você imagina lá atrás tantas pessoas querendo ouvir e ver aquilo que eles estavam vendo e não viram. Hoje somos nós. Quantos aqui essa noite queria ver o que Jesus estava fazendo na terra? Quantos queriam seguir Jesus estando presencial? Cara, você imagina, a gente olhando aí na mídia social, às vezes aparece ali algum vídeo de algum irmão orando e ministrando cura. Gente, a gente fica extasiado, a gente fica assim, sem palavra para poder expressar, de ver a glória de Deus. Eu sigo um rapaz na mídia social chamado Todd Wright, né? Ele é um cara, se olhando assim, ele é muito doidão. Ele é meio grandão assim, usa dread. Mas o cara, ele começa a orar na rua e ele começa a manifestar a graça de Deus. Ele começa a orar e começa a ter cura. Pessoas cegas começam a enxergar no meio da rua. A perna da pessoa, quando é mais curta, ela começa a crescer e igualar. Cara, se vocês verem isso, vocês ficam... Como é que eu vou dizer a palavra? Vocês ficam perplexos. Não tem assim, é incrível. Agora você imagina Jesus na sua frente fazendo isso, cara. E como foi falado aqui no louvor, depois que o véu se rasgou, nós podemos ter acesso e a presenciar isso. Só depende da gente, só depende daquilo que nós estamos fazendo com a realidade de Cristo, fazendo com o que nós estamos fazendo no caminho de Jesus. Será que nós estamos como André, que foi até o seu irmão e falar de Jesus e trazer a pessoa? Ou será que nós estamos apenas indo à igreja, apenas falando porque é moda ser cristão? Porque é bom, porque é gostoso. Falar que nem um amigo meu falou: cara, eu gosto de ir na igreja porque eu sinto paz. É o único lugar que eu sinto paz. Aí eu perguntei para ele: mas o que você faz quando sai da igreja? Eu tenho minha vida normal. Cara, ele vem aqui e sente 2 horinhas de paz, e o resto do dia, do outro dia, de tormento, de tortura. Olha só a mentalidade da pessoa presa naquilo, no que é o agora, nos prazeres daquele momento. Enquanto eu vejo assim pessoas dentro da igreja, cara, cheias da graça de Deus, a ponto de saber que está passando luta, dificuldade, e você olha para ela e você vê paz, você sente paz, você vê alegria, você vê que ele não desistiu, forte. Meu Deus, quem nós estamos seguindo? Nós precisamos ter isso em mente. Deus, ele é maior do que isso, do que qualquer prazer. E ele nos deu uma missão, que é o ir de pregar. Precisamos ir pregando o que as Escrituras dizem. Precisamos levar esse amor, essa paz para todos que estarão ao nosso redor. Nós temos que estar cheio para falar isso. Só que nós passamos tanto tempo olhando tantas coisas que não tem necessidade, coisas que ao invés de nos encher, está esvaziando. E quando a gente precisa de ter uma palavra de conforto, a gente não tem. Quando a gente precisa falar, a gente não fala. Quando o Espírito de Deus, dentro de nós, ele impulsiona a gente a falar com alguém, a entregar algo para alguém, mas a gente tem medo e tem vergonha, porque nós estamos vazios,
porque nós estamos consumindo coisas que não deveria consumir. E muitas das vezes, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele fala dentro de você, no sentido de às vezes ir lá não sei se você já teve essa sensação de, cara, eu preciso dar um abraço no amigo. Você vê uma pessoa na rua e vem aquele desejo do nada de dar um abraço em alguém, ou de dar um aperto de mão, ou falar alguma coisa. E quantas vezes nós nos acovardamos? Mas diferente disso, André estava tão cheio, querido, que ele foi até o seu irmão Pedro e chamou ele e falou: cara, nós encontramos aquele que as Escrituras estão falando. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Filho de Deus, cara. Vem comigo. E a palavra fala que ele não demorou, ele foi. E quando ele encontrou Jesus, ele viu que realmente era. Amém? Então nós estamos falando de dois discípulos primeiro, que viu Jesus passar e seguiu, e Jesus esteve com eles. No segundo caso, esses dois estavam cheios e foram encontrar, foram buscar dentro da família uns irmãos, que foi Pedro, e chamou ele foi. E agora eu queria ir para o terceiro, que está em 1 João, no capítulo 1, verso 43 a 51. Que aí aqui entramos sobre Natanael. Cara, me chama muita atenção. Eu não sei aqui se todos tiveram o prazer de ver The Chosen, a série dos escolhidos, a série que fala sobre os discípulos. Quem viu, e viu ali a cena de Natanael, meu Deus do céu, aquilo dali impactou muito. Porque a palavra fala que Jesus, ele fala que tinha que ir para Galiléia, se eu não me engano. E nesse instante, Filipe, amigo de Natanael, foi até Natanael fazer a mesma coisa que André fez com Simão. Só que diferente de Simão, de Pedro, de pegar a palavra que ele diz que o seu irmão falou e confiar verdadeiramente e ir, ele deu uma titubeada, ele deu uma travada. Porque quando ele fala assim, Filipe fala: Natanael, cara, nós encontramos aquele que as Escrituras descreveu, o Messias, nós encontramos o Filho de Deus, o Rei de Israel. Cara, ele está aqui, é palpável, ele está ali, vamos seguir ele. Natanael fala: quem é esse? Cara, ele é Jesus de Nazaré. Na hora que ele falou Jesus de Nazaré, ao mesmo tempo ele murchou. Porque naquela época, querido, Nazaré era uma cidade onde os judeus se casavam com outros povos, e ali eles não aceitavam, achavam que era tudo impuro, que não tinha, que eles eram impuros. Esqueci a palavra. E com isso, não tinha credibilidade. Então tudo que saía de Nazaré era improvável. Ninguém acreditava nas pessoas que nasciam em Nazaré ou que moravam em Nazaré. E mesmo assim, cara, Filipe, ele estava tão cheio que ele pega e fala assim: Natanael, é ele, cara. É ele, vamos, cara, vamos que você vai ver. Ele estava convicto do que ele estava falando. Queria chamar a atenção nessa palavra de convicção. Quando você está falando de Jesus, ou quando alguém te pergunta de Jesus, você é convicto nas palavras? Você fala para ele com convicção, com aquela seriedade, com aquela verdade, com aquela chama nos olhos, assim como o Filipe estava falando? Porque se você fala assim, e mesmo assim a pessoa que você está pregando, ela não acredita, e você fala: vem ver, cara, só chama, porque se ele vir, é Jesus que vai fazer o resto. Não é a gente que vai gritar, amarrar e trazer. Gente, tem pessoas que dá vontade de amarrar e trazer nadou, literalmente nadou, arrastar ela para a igreja. Está dando tudo errado na vida dela, tudo, ela não consegue prosperar, ela não consegue caminhar, tudo travado. E mesmo assim ela não consegue achar a solução, ela não consegue ver que Jesus é a solução, e ela prefere ficar naquele ambiente. E eu falo porque eu conheço pessoas assim, e a minha vontade é arrastar, cara, porque eu sei que é bom. E eu sempre falo: cara, vamos que lá você vai ver como que é, cara. É diferente, Jesus é diferente. Não estou falando de igreja, estou falando de Jesus, cara. Qualquer lugar que você parar e você de coração falar: Jesus,
eu quero te conhecer. Ele vai te impactar, cara, porque ele é real, ele é palpável. Amém? E Natanael ali, ele começa a falar: tá bom, cara, eu vou, porque você está falando. Ele foi na palavra de Filipe. E quando ele chega lá, Jesus, primeira coisa que Jesus faz, quando ele olha Natanael, ele fala assim: eis um homem que não adora, eis um homem que não tem falsidade, um homem verdadeiro. Por quê? Porque quando falou de Nazaré, ele disse: pode vir alguma coisa boa dali? Nesse instante ali, Natanael já ficou surpreso, porque ele sabia que estava falando disso, e ele tinha as coisas passadas. Aí Jesus pega e fala assim: antes de Filipe te encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Antes do meu discípulo te encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Para quem viu The Chosen, entendeu melhor o que isso quis dizer. Natanael estava frustrado com algumas coisas, algumas situações, isso no contexto do The Chosen. Outros falam que ele estava estudando a palavra. Tem vários historiadores com várias teses ali, mas o mais importante, ele estava debaixo da figueira, e era um lugar que ele estava sozinho, não tinha ninguém. No The Chosen eu achei interessante que ele estava frustrado, ele começa a gritar com Deus, ele começa a reclamar com Deus e falar com Deus, mas não tinha ninguém ali ouvindo. E Jesus fala: cara, eu te vi, ou seja, eu estava ali. Você não me viu, mas eu estava ali. E isso, querido, acontece conosco. Não sei se já aconteceu com você, de você ir para um lugar deserto, um lugar sozinho, e você falar com Deus tudo aquilo que está no seu coração, e logo depois uma pessoa ou algo acontecer que você sabe que foi Deus, porque não tinha ninguém para ouvir aquilo que você falou. Eu lembro certa vez que a gente estava ajudando um casal, eu e minha esposa, e a gente estava no carro indo para um determinado lugar, e esse casal estava num pé de guerra, e ele me ligou, eu atendi, eu parei o carro no estacionamento lá, e eu comecei a instruí-lo, a falar com ele o que deveria fazer. E ele não estava querendo me ouvir, e estava prestes a se divorciar, a largar tudo. E eu tentando ali, com tudo que eu tinha, cara, de melhor, falar para ele que esse não era o caminho, que Jesus tem tudo ali para ele. E ele falou assim: cara, eu vou fazer isso, eu vou ligar para uma outra pessoa e vou falar isso, e eu vou acabar com isso agora. Aí eu peguei e falei assim: cara, faz o que você quiser. Desliguei o telefone. Naquele momento, Thalita, ela lembra, eu peguei dentro do carro, cara, eu orei, só eu e Thalita, a gente orou. Eu falei: Deus, não deixe isso acontecer, Deus. E se acontecer, que seja diferente. Ao invés dele falar isso, ele vai ouvir isso. E eu comecei a falar o que iria acontecer, profetizando. E eu lembro que passou-se ali, a gente saiu, eu orei, a gente foi para uma confraternização, saímos da confraternização, cheguei em casa por volta de 11 e pouca da noite, e ele me liga. Quando ele me liga, cara, incrível, ele no telefone ele falou exatamente as palavras que eu falei dentro do carro. Cara, isso só pode ser Jesus, cara, não tem outro. O Espírito Santo estava ali, e eu pude ver que seguir quem tem um caminho é a melhor opção que a gente tem. Seguir aquele que é o caminho. Nós precisamos seguir a Ele, nós precisamos ter com Ele sempre. E Natanael ali, na hora que Jesus fala com ele: cara, eu te vi debaixo da figueira, eu estava lá, eu sei de tudo que aconteceu. Nesse instante, ele fala com Jesus: tu és o Filho de Deus, realmente você é. Jesus, na hora, você continua olhando, ele fala assim: cara, você está dizendo isso só porque eu sei o que você estava fazendo, onde você estava fazendo? Não é só isso não, meu irmão. Vem e me segue. Jesus chamou ele agora: vem e me segue. Que coisas maiores você vai ver. Voltou aí? Voltou? Coloca para mim, por favor. Deixa eu achar aqui. Em Mateus capítulo 8, 23. Cara, e Natanael começou a seguir Jesus e foi um dos discípulos. E ele viu um milagre ali perto, porque
Jesus falou, profetizou, né? Ele falou o que estava acontecendo e onde ele estava. Então no primeiro estágio eu vi que pessoas seguem a Jesus pelo que ele é, pelo andar, por ser diferente. O segundo é por alguém convicto falou daquilo e ele foi. E o terceiro é pelo milagre. Só depois de ver o milagre ele começa a ver Jesus. Eu queria essa noite convidar você a começar a falar de Jesus de maneira diferente, tentar provocar um milagre em alguém, porque essa pessoa, quando ela vê um milagre, cara, é diferente. Thalita, antes assim que a gente entrou na Amor e Fé, ela torceu o pé, ela sabe disso, né? Ela foi lá para Minas Gerais, na sede, com muita dor, o pé inchado. Eu lembro que ela queria pular durante a adoração e o pé muito inchado, muita dor. Ela sentou assim, esticou o pé, falou: eu não aguento ficar em pé. E lá na sede, no meio da oração, no meio do louvor, né? Cara, Deus curou. E ela começou a pular. E pular. E quando ela veio de lá para cá, ela só falava isso. Isso foi impactante para ela. E nós precisamos impactar as pessoas com o milagre. Mas como que vai ter milagre se a gente nem orar, a gente ora? A gente vê alguém doente, tem vergonha de orar. Nós temos que provocar. Nós precisamos provocar o milagre. Mas para isso nós precisamos seguir a Cristo, ou seguir aquele que está no caminho de Cristo. Como nós estamos na igreja, nós estamos seguindo a quem? O nosso pastor que está seguindo a Jesus. E nós seguimos a Jesus, e nós queremos provocar isso nas pessoas. E quando você começa a seguir Jesus, você vê muito mais do que aquilo que Ele te mostrou, cara. Porque Ele vai fazer muito mais. Olha o que diz aqui, ó, 8:23 até o 27, ó. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez cessar completa a bonança. Fez cessar completamente ali aquele situação. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem estava dentro do barco? Natanael. Olha só, querido, ele viu algo de perto, um milagre de perto na vida dele, e logo depois ele viu isso. E quantas outras coisas ele viu e presenciou? Porque ele seguiu Jesus. Ele sabia quem estava seguindo. Ele sabia exatamente quem ele estava seguindo. Pode subir, louvor, por gentileza. E você, querido, quem você tem seguido? O que a gente tem visto ao nosso redor? Porque as pessoas ao nosso redor só vão nos seguir se realmente soubermos para onde vamos. Eu queria perguntar, além dessa pergunta: você sabe para onde você está indo? Você sabe qual o caminho que você está? Você sabe realmente o que espera no final? Quem nós estamos seguindo? Quem nós estamos dando o nosso tempo? Os nossos ouvidos, a nossa atenção? O que está entrando no nosso coração? Deus está nos chamando para segui-lo. Ele quer, pois seguindo Ele, nós seremos parecidos com Ele, nós falaremos dEle, e pessoas seguirão apenas por ver Ele agindo em nossa vida. Porque quando você começa a seguir a Jesus, quando você decide seguir a Jesus, você muda o seu andar, porque você começa a andar igual a Ele. Você muda o seu falar, você começa a falar igual a Ele. Você começa a ter mansidão, você começa a ter paz. E isso começa a impactar as pessoas. E as pessoas começam a vir junto conosco. O que atrai as pessoas é a luz que está dentro de você. Você não é a luz, mas a luz está dentro de você. Então você vai refletir a luz, que é Jesus. Deus está nos chamando para falar dele com convicção, falar o quanto Ele nos ama. E caso as pessoas não entenderem, que Ele possa olhar para nós e ver a verdade nas palavras e nas atitudes que nós estamos.
Essa noite é tempo de deixar de seguir esse tanto de coisas, esse tanto de gente que nós estamos seguindo na rede social. Nós temos que parar de seguir essas pessoas, esses influenciadores que estão nos influenciando para algo que não sabe para onde vai. É muito desejável que eles mostram. A bandeja de Satanás, ela é muito linda, gente. Ela não é feia. Ele vem com discurso bonito, discurso que tudo é aceitável, tudo é bom, que você vai prosperar, que você vai conseguir dinheiro facilmente. Ele vem com coisa assim, sutil, mas elegante. Mas a palavra de Deus, ela é fogo. E se você começar a seguir a Jesus, a falar como Ele, a se relacionar com Ele, a palavra que é fogo, eu tenho certeza que vai queimar essa palha. E você vai começar a viver Jesus. Você vai andar diferente. As coisas serão diferentes. A sua vida será diferente. E o ir de pregar, e nós vamos conseguir ir de pregando. Nós vamos mudar a mentalidade, nós vamos transformar essa geração. Porque quando a gente começa a olhar o mundo como está, cara, é triste como essa geração que está vindo está tão corrompida. Mas nós não podemos parar, porque está corrompida e nós não temos o que fazer, não. Nós temos que ir para o joelho, nós temos que ir para o relacionamento com Ele. Que através desse relacionamento nós vamos mudar a mentalidade dessa geração. Essa próxima geração ainda existe esperança, porque Jesus, como o ato de amor, morreu por todas as gerações. Eu quero te encorajar essa noite, de você deixar de seguir tudo isso, esse mundo, esse sistema maligno, esse sistema que um dia o diabo tentou propor para Jesus, tentou colocar para Jesus de forma gostosa, de forma diferente, a qual era possível ver em mudança e talvez ser bom naquele momento, mas não era. Nós temos que rejeitar essas coisas e começar a buscar as coisas de cima, porque quando você começa a buscar as coisas de cima, as demais serão acrescentadas. Nós precisamos de seguir Jesus. Quem é que você tem seguido, querido? Quem é que você tem seguido, querido? Olhe para dentro de si. E se você está seguindo quem não sabe para onde vai, eu quero te convidar essa noite para você deixar de lado. Se quiser levantar como um ato profético e deixar no altar, venha deixar no altar e começa a seguir Jesus. Nós estaremos orando essa noite para que Jesus venha ser o único dentro de ti. E aí sim nós conseguiremos fortalecer essa geração. Nós iremos conseguir levar Jesus. A sua transformação estará apenas a um passo da sua decisão essa noite. Aleluia, Jesus. Fique de pé essa noite, querido. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim.